Tipos de onda. Ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas surgem com base na interação entre campos elétricos ou campos magnéticos variáveis. Essas se propagam no vácuo com a mesma velocidade que a luz, cerca de 300 mil km por segundo, diferentemente das ondas mecânicas. Como o som, as ondas eletromagnéticas podem propagar-se tanto em meios materiais quanto no vácuo. Por tratarem-se de fenômenos ondulatórios, elas podem sofrer reflexão, refração, absorção, difração, interferência, espelhamento e polarização. Elas foram previstas e teorizadas pelo físico e temático escocês James Clerk Maxwell, que unificou as equações da eletricidade e do magnetismo já existente, equação de Faraday, Ampère e Gauss, em equações de onda. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são transversais, ou seja, a perturbação responsável por produzi-las acontece em uma direção perpendicular à sua direção de propagação. Nas ondas eletromagnéticas, o campo elétrico, o campo magnético e a direção de propagação são perpendiculares entre si. Propagam-se no vácuo com a mesma velocidade que a luz visível. Sua amplitude diz respeito à sua intensidade. Quanto maior for a amplitude de uma onda eletromagnética, maior a perturbação que ela é capaz de produzir. São tridimensionais, ou seja, depois de produzidas, propagam-se igualmente em todas as direções. Quando atravessam mesmos materiais, como ar ou água, sua velocidade de propagação diminui, enquanto seu comprimento de onda aumenta, de modo que sua frequência não se altera. Esse fenômeno é conhecido como refração. Agora eu vou passar a palavra para a Guedes. Boa tarde, professor, tudo bom? Eu sou o aluno Guedes Barreto, eu vou falar sobre ondas mecânicas. Bem, diferente das ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagar. Enquanto as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar em um meio, como o nosso amigo Humberto falou, ou num vácuo. Já as mecânicas não, mas as mecânicas só podem se propagar com meios. Essas ondas atuam no meio à sua volta, perturbando as partículas que ali se encontram. Essas ondas causam perturbações nos meios onde são propagadas, transportando energia por meio das ondas. Elas apresentam algumas características, sendo elas cristas, amplitude, vales, comprimento de onda, frequência, período e período. Essas características serão explicadas mais para frente pelo meu colega e amigo Humberto. Bem, essas ondas também podem ser classificadas por sua direção de propagação, sendo elas unidimensionais, propagando-se apenas em uma direção, bidimensionais, propagando-se em duas dimensões, e tridimensionais, propagando-se em três dimensões. Elas também podem ser classificadas segundo sua direção de vibração, sendo longitudinais, aonde a direção de propagação é a mesma que a direção da vibração, e transversais. Nelas, a direção de propagação é a mesma da direção de vibração. Agora eu vou passar para o meu amigo Humberto. Por favor, Humberto, prossiga. Então, professor, trouxe aqui algumas fórmulas, né? A equação fundamental, que é velocidade de propagação, é igual a comprimento da onda, que é o lambda, vezes a frequência, e a equação da velocidade, que a velocidade de propagação é igual a comprimento da onda sobre a frequência. O período da onda é o tempo necessário para a formação de um comprimento de onda, medido em segundos. A frequência é dada pelo número de oscilações que ela realiza a cada segundo. A amplitude corresponde à altura da onda, marcada pela distância entre o ponto de equilíbrio, que é o repouso, da onda até a crista, né? Que é o ponto mais alto da onda. E o comprimento da onda representa uma oscilação completa no espaço da posição. A amplitude é dada em Hertz, normalmente. Aqui a gente pode ver um pouquinho das características das ondas mecânicas e eletromagnéticas. A crista a gente pode estar vendo no número 1 e 3, que é o ponto mais alto, né? A amplitude, como eu disse, é desde o ponto de repouso até metade da onda, né? Os vales a gente vê que é o ponto mais baixo da onda.
ver aqui no número 4 e próximo ao número 2. E o comprimento das ondas é dado por lambda, que é a distância entre as cristas da onda, ou os vales, pode ser também. Duas ondas, no caso, né? E aqui a gente vê, logo embaixo, um exemplo de onda eletromagnética. Vou explicar um pouquinho sobre essa onda aqui. O campo magnético B, que é o azulzinho ali, se propaga em uma direção e o campo elétrico E se propaga em outra. A onda, no entanto, segue na direção C, de maneira perpendicular, né? E agora vou trazer aqui uma representação no Vascaik. Tá aparecendo aí, guys? Me confirma, por favor. Sim, não é possível. Então, quando a extremidade é fixa, reage sobre a corda uma força de mesmo módulo de força exercida pela corda, né? Tipo, ele leva aqui, aí bate e volta. É a lei da ação e reação. E quando, no caso abaixo, que é a corda livre, né? Em cima é a corda fixa, embaixo é a corda livre. Isso acontece o quê? A gente pode ver que quando ele balança a corda, não há troca de forças entre ela. Então acaba o quê? Acaba ocorrendo, na verdade, a inversão de fase, né? Que a gente pode ver aqui, ó. Com a inversão, né? E sem inversão. É isso, né? Com inversão e sem inversão. Isso. Então é isso, professor. Boa tarde. Muito obrigado aí.